Diariamente, centenas de pacientes passam pelo Hospital Regional do Câncer de Passos, onde encontram a esperança. Seja um amigo do Hospital Regional do Câncer, como doador mensal, através de boleto, débito em conta ou cartão de crédito. Nossa meta é ser referência nacional em qualidade no tratamento do câncer. Ajude a transformar isso em realidade. Hospital Regional do Câncer de Passos, o sol que possibilita o milagre da vida. Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, apontam que mais de 200 mil brasileiros morrem todos os anos por causa do cigarro. No programa de hoje, os danos à saúde causados pelo cigarro. Vamos acompanhar campanhas contra o tabagismo que deram certo, pessoas que pararam de fumar por conta própria e os tratamentos que ajudam a acabar com a dependência. Por décadas, ele foi sinônimo de status e glamour. Estrelas do cinema faziam do cigarro um atrativo a mais dos personagens. Muitos jovens da época começaram a fumar por se inspirarem nos grandes astros. As propagandas demonstravam poder e virilidade para quem fumava. Após vários estudos sobre o cigarro, foi constatado que ele, na verdade, era um grande vilão. Atualmente, campanhas, palestras e outros tipos de ações alertam sobre os perigos do consumo de tabaco. Mas mesmo assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo são fumantes. Muitos fumantes acreditam que o cigarro ajuda a relaxar. Mas o que de fato acontece... Assim que o fumante ele inala a fumaça do cigarro, em torno de 20 segundos ela age no cérebro e vai liberar uma substância chamada dopamina. A dopamina é uma substância ligada ao prazer, à satisfação, ao bem-estar. Então o paciente fuma, ele tem uma liberação de dopamina, ele se sente bem. Passa um tempo que ele fumou aquele cigarro, o nível de dopamina vai caindo. Então ele começa a sentir mal, angustiado, faz com que ele acenda um novo cigarro para ele ter mais liberação de dopamina e se sentir melhor. Então o paciente tem a falsa impressão de que o cigarro traz prazer. Ao contrário, né? O cigarro libera dopamina, quando ele fica sem aquela dopamina, ele se sente mal e fica forçado a fumar mais. Então entra no ciclo vicioso, mais cigarro, mais dopamina, ele vai adquirindo uma tolerância que cada vez mais ele tem que fumar mais para aumentar o nível de dopamina no cérebro. A nicotina é um psicotrópico que gera dependência. Por isso, o tabagismo é classificado pelo Código Internacional de Doenças como um transtorno mental e de comportamento pelo uso da substância. O tabagismo já é classificado, né, dentro do Código Internacional de Doenças como uma doença. Assim como o alcoolismo, assim como a dependência química à cocaína. E assim, se classificando como uma doença, precisa de ajuda. Todo paciente que fuma é um paciente que necessita de ajuda. Ele não é normal, ele está doente e já tem terapias para isso, para ajudar ele a ficar livre dessa doença. O tabagismo é classificado como uma doença. Para conter o uso do cigarro e promover a saúde dos funcionários, várias empresas tentam dificultar o hábito de fumar. A FESP, por exemplo, há anos não permite o tabagismo nas dependências da instituição, regra que se aplica a funcionários e alunos. A Santa Casa de Misericórdia de Passos realiza um trabalho de conscientização entre os funcionários, um programa anti-tabaco que deu certo. É um programa Santa Casa Livre do Tabaco, nós começamos no ano passado, uma equipe multiprofissional, né, Santa Casa inteira acolhendo, para que a gente não tenha tabaco dentro das dependências da Santa Casa, seja funcionário, seja paciente, seja médico, que ninguém fume nas dependências. Bares e casas noturnas cumprem as regras e, às vezes, promovem certas adaptações nos estabelecimentos para proteger
aqueles que não fumam. No próximo bloco, pessoas que pararam de fumar com a força de vontade e também aqueles que pararam com tratamento. Já já, após o intervalo. A minha vida é um barco abandonado, infiel, no ermo porto ao seu destino. Por que não ergue ferro e segue o atino de navegar, casado com o seu fado? Ah, falta quem o lance ao mar, e alado torne seu vulto em velas, peregrino frescor de afastamento, no divino amplexo da manhã puro e salgado. Morto corpo na ação, sem vontade que eu viva, vulto estéril de viver, boiando à tona inútil da saudade. Os limos esverdeiam tua quilha, o vento embala-te sem te mover, e é para além do mar a ansiada ilha. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, os danos à saúde causados pelo cigarro. Vamos acompanhar neste bloco pessoas que pararam de fumar com a força de vontade e como os tratamentos podem ajudar a vencer o vício. Segundo a 4ª edição do Atlas do Tabaco, lançada pela Sociedade Americana do Câncer e da Fundação Mundial do Pulmão, 6 milhões de pessoas morreram no ano de 2010 por causa do cigarro. Uma coisa é certa: parar de fumar é muito difícil para a maioria das pessoas, mas existem tratamentos e vários métodos que auxiliam. Nós temos medicamento, nós temos terapia medicamentosa e terapia não medicamentosa. Não medicamentosa é a terapia cognitivo-comportamental, que o paciente pode fazer sozinho em casa, ou com a ajuda de um psicólogo ou um profissional habilitado para isso. E a terapia com medicamentos. Nós temos os medicamentos de primeira linha, que são adesivos de nicotina, a goma de mascar de nicotina, a bupropiona, que é um antidepressivo, e a vareniclínica, que é um medicamento desenvolvido exclusivamente para parar de fumar. Pequenos hábitos diários ajudam a evitar o cigarro. Mascar chiclete, chupar bala, quando vinha vontade de fumar, ajuda bastante. Tomar bastante líquido. Hábitos saudáveis, como fazer atividade física, alimentação saudável, tudo isso ajuda. Quase 30 anos fumando. Qualquer motivo era um pretexto para acender um cigarro. Eu ia cozinhar, eu tinha que estar com o cigarro na mão.
Eu entrava no carro, eu tinha que estar com o cigarro na mão. Tocava meu celular, minhas amigas, eu tinha que estar com o cigarro. Às vezes, em uma conversa de 15 minutos, eu fumava 4 cigarros, porque vai não sei aonde, tinha que estar fumando. Você vai beber na mesa do bar, você tem que estar fumando. Um tratamento com auxílio de medicação foi o que ajudou Yara a parar de fumar. Esse tratamento eu já tinha feito na minha cidade, onde eu morei. E eu resolvi voltar a fazer esse tratamento aqui. Na época que eu parei a primeira vez, eu não levei o tratamento adiante e voltei a fumar. Só que agora eu voltei, em dezembro eu resolvi e achei que a melhor forma era esse tratamento de novo, tomar esse remédio novamente. A preocupação dos filhos incentivou Yara a parar o mais rápido possível. A questão dos meus filhos, porque eles estavam cobrando isso de mim. Mãe, para de fumar. Você vai morrer, aquela preocupação de ficar sem mãe, né? Aquelas coisas de criança. Para ela, até o sabor da comida hoje é outro. É tão bom comer, né? Eu já gosto de comer normalmente, sou magrinha, mas já gosto. Sem o cigarro ainda, muito mais gostoso. Então você sente realmente, porque assim, a boca quando você fuma, ela parece que a boca fica grossa, a língua fica estranha, eu não sei explicar. E depois disso, não, né? Você consegue sentir. Sozinho, em campanhas, no local de trabalho, com a ajuda dos amigos, da família ou com a ajuda médica. O importante é conseguir se livrar do vício do cigarro. Não é fácil, mas não é impossível. Eu acho que todo mundo que fuma sabe o quanto é difícil parar de fumar. Mas assim, eu quero parar. Quero não, já parei, né? No próximo bloco, uma entrevista com a médica pneumologista Lúcia Maria Macedo Ramos. Já, após o intervalo. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Por quê? Você sabe por quê? Porque, separado e com acento, só pode ocorrer quando você for fazer uma pergunta, sempre no final da frase interrogativa. Veja o exemplo. Helena não veio à escola por quê? Helena não veio à escola, ninguém sabe por quê. Porque separado e sem acento ocorre sempre no começo da pergunta. Por que Helena não veio à escola? Esta forma ocorre também quando pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Veja o exemplo. Ninguém sabe a razão por que Helena não veio. Ou seja, ninguém sabe a razão pela qual Helena não veio. Porque, escrito junto e com acento, é muito fácil, vem sempre com o artigo antes. Ninguém sabe o porquê da ausência de Helena. E também existem muitos porquês na adolescência. E para terminar, porque, junto e sem acento, é usado em casos de justificativa. Veja como. Helena não veio porque estava doente. Entendeu por quê? FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. E agora, José? E agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz se apagou.
O povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? E agora, José tá sem mulher, sem discurso, sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo se acabou. E tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? 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 A festa acabou, a luz se apagou. O povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? E agora, José? Fesp em ação, chegando com respeito. É rap nacional, é irmão, sem preconceito. Humildade prevalece, passos MG. Aí vê se entende. Fesp em ação, resgate humano. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação e hoje estamos falando sobre os malefícios do cigarro. Para falar um pouco mais sobre o assunto, a médica pneumologista Lúcia Maria Macedo Ramos. É um prazer tê-la aqui conosco, viu? Igualmente, Larissa. Gostaria de agradecer, né, o convite seu e da FESP e por abordar esse tema tão importante para a saúde pública, que é sobre o tabagismo. Tanta gente querendo parar de fumar, né? Doutora, qual a ação do cigarro no organismo de alguém? Para a gente entender como isso ocorre. Para a gente começar falando sobre isso, eu gosto de enfatizar que no único cigarro a gente tem mais de 4.700 substâncias. Substâncias cancerígenas, metais pesados, substâncias que provocam a dependência química, raticidas. Então, assim, o cigarro por si só, ele é venenoso. Ele é um veneno. Ele é um veneno. Mais de 4.700 substâncias catalogadas. O cigarro inalado, né, ele vai agir nas células, fazendo com que as células multipliquem de maneira desordenada, causando câncer. Câncer no pulmão, câncer na boca, laringe, rim, colo do útero, dentre outros. Muitos cânceres ele provoca. Ou seja, ele é um grande iniciador de um câncer, né? Ele provocador até mesmo, né? Isso, ele causa mesmo, por exemplo, o câncer de pulmão, 85% dos cânceres de pulmão é causado pelo cigarro, né? Ele age nos brônquios, no pulmão, causando enfisema, obstruindo a passagem do ar. Então a pessoa tem o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele age nas artérias, provocando acidente vascular cerebral, que são os derrames, né? Derrames cerebrais. E no coração, causando os infartos. Aumenta a incidência de infecções respiratórias em pessoas que fumam, causam úlceras duodenais, né, e de estômago. E sem falar no tabagismo passivo também, né? Que nas crianças, dos pais que fumam, tem incidência maior. Dentro de casa. Né? Tá certo. Doutora, com relação ao vício da nicotina, né? Porque é uma droga permitida. Você vai numa padaria, você vai no supermercado, você compra o cigarro, né? Então, e fuma atualmente, que está proibido de fumar em recintos fechados, em locais públicos, né? Agora houve essa proibição, nacional até. Mas como essa droga permitida atua como um fator de vício? Isso. A substância que causa o vício do cigarro é a nicotina. Sim. Ela age da seguinte maneira: o paciente, o indivíduo, quando inala o cigarro, de 7 a 20 segundos, ela já está no cérebro. É muito rápido, é uma das drogas mais viciantes. Quando ela age no cérebro, ela libera uma substância que se chama dopamina. Dopamina é uma substância que causa prazer. Bem-estar. Aí, o paciente fica um tempo sem fumar, o nível de dopamina cai. Aí ele quer fumar de novo para aumentar o nível de dopamina. Quando esse nível de dopamina cai, ele sente nervoso, ansioso. Então é um ciclo vicioso. Na verdade, o cigarro não acalma. Pelo contrário, a falta do cigarro é que faz a pessoa ficar nervosa e ela fuma para ter mais dopamina e sentir bem-estar. Então é um grande erro achar que o cigarro acalma. Pelo contrário, ele provoca mais ansiedade, mais nervosismo. Eu brinco assim, Larissa, com os meus pacientes.
Se o cigarro acalmasse, todo mundo que fuma seria muito calmo. E ao contrário, são as pessoas mais ansiosas, mais nervosas. Mais explosivas. Exatamente. Explosivas no trânsito, em casa, né? Exatamente. Dicas para parar de fumar. Chega alguém lá no teu consultório, né, e fala assim, doutor, eu fumo há mais de 20 anos, mais de 30 anos e estou sentindo que é hora de parar. Só dele te procurar já é um grande passo, né? Isso. Como que nós vamos iniciar um tratamento com essa pessoa? Essa pergunta é muito importante porque eu acho que é isso aí que vai ajudar a conscientizar as pessoas que realmente estão querendo parar. A primeira coisa que a pessoa tem que saber é que ela tem que almejar aquilo como um objetivo, como uma meta e tem que traçar um plano, uma ação, marcar um tempo. Se ela não marca um tempo, isso vai ser só um desejo. Então, ela não vai conseguir parar. Então, ela está decidida a parar? Eu faço o seguinte, a primeira coisa, ela vai pegar um caderno e vai anotar no caderno por que ela está querendo parar. Seja porque os filhos estão pedindo, porque ela quer ter uma melhor condição de saúde, porque ela quer se sentir mais bela, não quer ter o cheiro do cigarro. Cada pessoa vai ter, porque ela já está doente, o médico mandou parar. Anote aquilo. Depois ela vai escolher o dia D. Eu falo que é o dia D, é o dia importante na vida dela, seja uma data especial, um aniversário. A pessoa que é católica, nós estamos chegando, né? A Semana Santa. Então, assim, escolhe uma data importante nesse dia. E marca ali no caderninho. E marca no caderninho. Na véspera, eu falo assim, uma semana antes, já vai diminuindo a quantidade de cigarro. Você acordou, não fuma aquele cigarro não, vai jogando o primeiro cigarro para cada vez, uma semana antes. No dia D, que é o dia que você escolheu, na véspera, você vai jogar todos os cigarros fora que estiver na sua casa. Fala, joga fora, não dá para ninguém não, joga fora mesmo, que é ruim. Livre de cinzeiro, lave suas roupas, deixa só tudo perfumado, cheiroso. E naquele dia escolhido, você não vai ter nenhum cigarro, porque se você tiver alguma recaída, se você tem um escondidinho em casa, rapidinho você vai lá e acende. Outra coisa é a pessoa lidar com os momentos de recaída, né? Vale a pena chupar um chiclete, tomar bastante água, fazer atividade física. Balinha, pode substituir a vontade de fumar por uma bala? Pode, claro que pode. Né? Comece a usar a bala sem açúcar para não ter problema. Para não engordar, Para não engordar, mas é mais ou menos isso. Você tem que traçar uma meta. Se você não põe um objetivo, você não vai conseguir parar. Você tem que ficar firme. Com relação a tratamentos, né? Existe tratamento que pode ter auxílio até de um remédio para ajudar na ansiedade, controlar essa vontade de voltar a pegar um cigarrinho correndo ali? Existe. Nós temos a terapia cognitiva comportamental, que é mais ou menos baseado nisso que eu estou falando para vocês, que o paciente pode fazer sozinho ou com a ajuda de um psicólogo. E o tratamento farmacológico. Nós temos 3 tipos de tratamento farmacológico que são disponíveis. Tem muita coisa que tem no mercado que, na verdade, não é comprovado cientificamente, né? Uns charutos, adesivos, laser. Já vi o paciente falar muita coisa, mas assim, o que são comprovados são 3. Adesivo de nicotina, a bupropiona e a vareniclina. São só esses 3 medicamentos que são comprovados cientificamente para poder ajudar a parar. Quais pacientes que precisam desses remédios? São os pacientes que às vezes já tentou várias vezes e não consegue. São pacientes que fumam mais de um maço por dia. São pacientes que o primeiro cigarro ele fuma menos de meia hora após acordar. Ou naqueles pacientes que estão querendo uma ajuda para conseguir mais fácil. Certo. Quando você consegue parar de fumar, né? Porque muitas pessoas falam, não vou parar de fumar não, porque até desintoxicar vai 10 anos, então deixa eu continuar fumando mesmo. Já ouvi isso de muita gente. Mas é verdade isso? Demora tanto tempo assim para desintoxicar, para a pessoa sentir a melhora? Depende do qual sistema do organismo. Por exemplo, assim, frequência cardíaca, frequência respiratória. Após 1 hora que o paciente está sem fumar, já voltam níveis normais. Tem coisas que são imediatas, tá? Por exemplo, o risco de um ataque cardíaco cai pela metade depois de 1 ano de fumar. Esse risco se iguala a uma pessoa que nunca fumou de ter ataque cardíaco após 15 anos. O risco de ter um câncer de pulmão, ele cai pela metade depois de 10 anos, comparado com uma pessoa que nunca fumou.
Mas assim, independente, né, do tempo, sempre é benéfico para o organismo parar de fumar. Mesmo porque a pessoa sente melhoras que até ele nem percebia antes, até no sabor dos alimentos. Dizem que o cigarro, ele influencia muito no paladar da pessoa, é verdade isso? É verdade, sim, é verdade. O cigarro, ele tira o olfato, ele tira o paladar, o paciente passa a comer melhor. Tem que tomar cuidado para não engordar, porque depois que o paciente para de fumar... Ele sente o sabor. Ele sente, é verdade, assim, tem um estudo que mostra que os pacientes que param de fumar, eles engordam em média 2,5 kg. Tá. Isso é um fato. Mas a pessoa sabendo daquilo, que ela vai sentir mais vontade de comer, e é engraçado, Larissa, porque eles têm vontade de comer doce. Os pacientes que param de fumar, às vezes o paciente que nunca comeu doce passa a ter vontade de comer, não se sabe por quê, mas muda o apetite para doce. Então, o paciente que está querendo parar de fumar já faz uma dieta bem balanceada, saudável, para não ter o risco de arrumar outra doença, que é a obesidade. Doutor, então parar de fumar é possível e tranquilamente, basta querer, né? Exatamente, basta querer, e os pacientes que têm dificuldade realmente é um vício, pode ter gente que não vai conseguir sozinho, procurar um profissional que vai poder ajudar. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e até o nosso próximo encontro. Você sabia? Os principais criadouros do mosquito transmissor da dengue encontrados pelos fiscais de saúde são os pratos e vasos de planta nas residências. Faça a sua parte. Elimine os pratos de plantas ou coloque areia. Lave os bebedouros de animais domésticos com uma esponja no mínimo 2 vezes por semana. Mantenha as bacias, baldes, garrafas sempre secos, com a boca para baixo. Evite acumular lixos e entulhos. Guarde os pneus em local coberto. Tampe os filtros, potes, baldes e latões de águas. Juntos venceremos essa guerra. É a FESP e você no combate à dengue. Diariamente, centenas de pacientes passam pelo Hospital Regional do Câncer de Passos, onde encontram a esperança. Seja um amigo do Hospital Regional do Câncer, como doador mensal, através de boleto, débito em conta ou cartão de crédito. Nossa meta é ser referência nacional em qualidade no tratamento do câncer. Ajude a transformar isso em realidade. Hospital Regional do Câncer de Passos, o sol que possibilita o milagre da vida.